Bora para a Glória a oitava Deus. pergunta? Glória a Deus. Bora para a última pergunta que o senhor estudou, depois tem uma pergunta surpresa para você ali, viu? As perguntas que você estudou e as entrevistas que você está me plagiando aí. Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Como eu falei, eu acredito na metade do copo cheio. Então, eu acredito sim que a igreja está preparando, sim, as pessoas, as igrejas sérias, sabe? As igrejas que têm um compromisso com as escrituras, a igreja que tem um compromisso com a maturidade dos seus membros, né? Não uma igreja que tem as pessoas como objeto de manobra, mas a igreja que vai levar as pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Né? Então, se eu falar na sua visão qual é o papel central da igreja nos últimos dias, para mim é levar as pessoas ao entendimento, ao pleno conhecimento da verdade, sabe? E o meu papel hoje como pastor de uma igreja local é fazer com que as pessoas que estão ali comigo, elas atinjam uma maturidade na fé, sabe? Para que elas caminhem sozinhas, para chegar ao ponto delas não precisarem mais de mim, mas elas começarem a reproduzir, sabe? Aquilo que um dia eu decidi reproduzir, Deixa eu te né? fazer uma pergunta rápida, já que você é o pastor e você busca essa maturidade, esse amadurecimento. A Bíblia fala que para isso precisa ter algumas coisinhas na igreja. Vamos ver se você concorda comigo, tá? Nós Vai. precisamos dos 5 ministérios, ok? E nós precisamos dos 9 dons espirituais. Concorda? Uhum. Concordo demais. Beleza. Agora, acredita que uma igreja tenta ter essa maturidade excluindo isso e isso? Não, não vai ter. Não vai ter. Uma igreja que só anda no profético, cara, ela vai se tornar uma igreja mística, entendeu? Então, eu sempre falo, não adianta você ter uma fé romântica, não adianta você ter uma fé profética, não adianta você ter uma fé é, inteligente se você não tem uma fé bíblica, entendeu? Então, se nós somos igreja, já tá tudo lá, velho. Eu até brinco com a galera lá. Eu falo assim, gente, aqui nós temos pessoas que eu consigo enxergar. Eu vejo os profetas, eu vejo os apóstolos, eu vejo o pastor, eu vejo o evangelista. Eu até brinquei num dia lá, pregando, eu falei assim, gente, se tiver um acidente aqui na porta da igreja, um menino foi atropelado, e saiu 5 lá, o profeta, o evangelista, o pastor, o apóstolo e o... esqueci o outro. Enfim, Mestre. o mestre. E tiver ali ele vai ter uma reação diferente com aquele acidente, sabe? O evangelista já vai querer entrar no carro, o cara vai estar lá agonizando, ele já vai querer pregar Jesus para o cara aceitar Jesus. O profeta já vai estar repreendendo, já vai estar vendo o anjo, já vai estar, sabe, falando essas coisas. O apóstolo, ele já vai ter uma visão macro, já vai saber se alguém já ligou para o SAMU, se já ligou para a polícia, se já vai, sabe? O pastor já vai querer entrar no carro para poder abraçar o menino, para poder cuidar e tal. Então, assim, todos estão fazendo o seu papel. E ninguém é mais do que ninguém. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar que todos os membros, né, juntos, ligados, eles geram vida no corpo. Então, como que eu vou tirar um, cara? Não tem como. Não tem como. Então, acho que aí a gente precisa sim melhorar. E eu tenho me esforçado, sabe, Fabrício, para que a nossa comunidade de fé, cara, flua. Flua entendendo os 5 e entendendo os dons também do Espírito, sabe? Porque eu acredito que a igreja, se eu posso chamar a igreja do futuro, é essa igreja, sabe? É uma igreja que respeita as diferenças, é uma igreja que não faz separação de ninguém, é uma igreja que não vai julgar o ser humano pelas suas escolhas, é uma igreja que vai ser contemporânea na forma de ser, como nós somos, parede preta, eu prego de boné, eu me visto com calça rasgada, eu Vou faço desligar a chamada. todas essas coisas. Tô desligando a chamada depois dessa palhaçada. Nós somos contemporâneos, mas eu sempre falo, mano, mas nós precisamos ser biblicamente corretos.
entendeu? Então, eu acredito que a igreja do futuro é essa, sabe? Uma igreja que vai levar os seus membros à maturidade da fé cristã. Teve um menino lá na igreja que, infelizmente, eu convidei ele para ir para um outro lugar. Porque, Fabrício, terminou o culto, ele chegava para mim, eu nem descia do altar, mano. Ele falava assim, pastor, ora por mim. Aí eu ia lá, orava por ele. Aí foi isso no primeiro culto, no segundo, no terceiro, no quarto, eu não aguentei. Eu falei assim, vem cá, mano, por que você pede para todo dia, todo domingo eu orar por você? Aí ele virou para mim e falou a seguinte frase, ele falou assim, ué, pastor, você não é meu pastor? E se o senhor não orar por mim, a minha semana não vai ser abençoada. Aí eu virei para ele e falei assim, então você está dizendo que a sua semana só vai ser abençoada porque eu oro por você? Então, a partir de hoje, irmão, eu não oro mais por você. Não nesse sentido. Aí ele, como assim, pastor? Eu estou acostumado com o meu discipulador orar todo dia por mim. Eu estou acostumado a eu ir lá na casa dele todos os dias. Aí eu falei, irmão, você está acostumado com uma babá. Eu não vou ser babá na sua vida. Eu vou te levar à maturidade da fé se você quiser. Porque o Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. O Deus que me ouve é o Deus que te ouve. Então, me desculpa, você não precisa da minha oração para você ser abençoado. Só que foi um choque para ele, né? Por quê? Porque ele queria uma pessoa e ele queria continuar sendo conduzido por um humano. E eu falei, mano, eu não vou ser esse cara na sua vida. Então, assim, procura um local onde as pessoas acreditam nisso, procura um local onde a galera flui nisso daí, que tem um monte. Uhum. Infelizmente, a maioria. A mais, eu não vou ser esse cara na sua vida, me perdoe. E aí ele saiu da igreja, né? Então, eu não tenho problema, cara, de perder membro, até porque o rebanho não é meu. Uhum. Tenho um problema de não fazer a vontade que Deus quer que eu faça. Então, eu quero ter a consciência de chegar no final da minha jornada, mano, poder olhar para trás e falar, cara, o que eu pude fazer, eu fiz. Eu não deixei de falar da verdade, eu não deixei de discipular, eu não deixei de amar, eu não deixei de ser fiel, cara, ao que as Escrituras me manda fazer, né? Então, o meu propósito é esse. Eu acho que o papel central da igreja nos últimos dias, resumindo, é levar as pessoas à maturidade da fé. Amém.